Faz em mim morada permanente. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. Mateus 7,15. O título: Os falsos profetas. Os falsos profetas. O mundo inteiro tem sido infestado deles. E isso não é de hoje. Desde tempos muito remotos, desde antes do Senhor Jesus vir ao mundo, os falsos profetas já existiam, dizendo que eles eram iluminados, que Deus falava através da sua boca. Hoje, eles continuam fazendo o seu trabalho, da mesma forma, subindo altares, misturando a língua natural com línguas estranhas, para impressionar a audiência, para impressionar as pessoas, como se estivessem recebendo algum tipo de revelação, e dão revelações no âmbito pessoal, sendo que a palavra de Deus diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. As profecias, elas servem para exortar a igreja, e não o irmão ou a irmã, ou impedir um casamento, ou direcionar um casamento. Não há profecias no âmbito pessoal. A profecia, ela existe para exortar, edificar a igreja do Senhor. Profecia não é adivinhação. Profeta não é adivinho do futuro, para profetizar acidente, para profetizar desgraça. Não. Pai de santo faz isso, mãe de santo faz isso. Profeta de Deus não faz isso. O profeta, ele declara a vontade de Deus, ele declara a palavra. Profecia, pessoal, é a pregação da palavra de Deus. Isso é a verdadeira profecia, porque a vontade de Deus já está expressada na Bíblia. Quando alguém tem necessidade de buscar algo mais, não, eu vou naquele culto de revelação do pastor fulano que eu escutei na rádio, eu vou no culto de profecia do ministro mengano. Na verdade, a pessoa, ela quer buscar alguma coisa além do que está escrito. Ela quer sair das escrituras e ir atrás de algo novo, porque a palavra de Deus já não lhe preenche mais. E é muito perigoso quando a palavra de Deus já não alimenta mais o cristão, quando ele acha que precisa de algo mais gostoso, algo mais saboroso. É igual na vida. Tem comida saudável, não tem? Há um monte de comida saudável que faz bem para o corpo, que dá energia, que dá força para trabalhar, que não tira o teu sono. E existem comidas que fazem mal para o seu corpo. A pessoa vai e come fritura demais. Tem coisa que é gostosa pra caramba, não é? É verdade, a gente vai comer uma comida num fast food, coloca ali e prepara um hambúrguer, um cheeseburger. Tem uns que chamam de x-podrão, que colocam tudo dentro do sanduíche, a pessoa tem até dificuldade para comer aquele negócio.
é gostoso, mas faz um mal. É ou não é? As pessoas, elas fazem isso com a palavra. A palavra de Deus, ela vem para te alimentar do jeito que ela está. Não precisa apimentar essa palavra, ela já tem um tempero certinho. E muitos querem apimentar a palavra, fazendo sensacionalismo, rodando, caindo, e dizendo que o fogo está descendo e que está vendo alguma coisa. Querem apimentar uma coisa que já é perfeita, que já tem condições de nos alimentar espiritualmente por si só. Sem sensacionalismos, sem invenções, sem perder a simplicidade, sem ter que inventar nada. É a palavra de Deus, amém? Amém. Bom, Senhor Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos tenha cuidado, tenha cautela, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então não é pela sua palavra, e sim pelos seus frutos. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus, Ele está deixando muito claro que o falso profeta também produz milagre. Um falso profeta também prega o Evangelho, e prega direitinho, prega bonito. Um falso profeta também expele demônios, e ele é falso. Por quê? Porque na verdade não é ele que faz o milagre, não é ele que expele o demônio, não é em seu próprio nome, mas ele pega emprestado o nome de Jesus. Veja o que eles dizem para ele. Eles falam assim: porventura não temos nós profetizado em teu nome, ou seja, no nome de Jesus, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, o milagre, a cura, expulsar demônios, pregar, tudo é feito não em nome do bispo Alexandre, em nome do pastor fulano, do pastor Mengano, do missionário Silva, no nome de ninguém, mas no nome de Jesus.
porque Deus, ele precisa cumprir a sua palavra. E o Senhor Jesus falou: em meu nome expelirão demônios. Então, se disser em nome de Jesus ao demônio, sai, o demônio sai. Se declarar em nome de Jesus a doença, abandona esse corpo, a doença tem que abandonar, porque a ordem foi dada em nome, e não porque o profeta é bom, porque o profeta é santo, porque ele é melhor que os outros, ou porque o profeta está em outro patamar espiritual, elevado, mais perto de Deus, e por isso o milagre acontece. Não, não se deixe enganar. Por isso o Senhor fala: acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos? Porque o profeta, ele é imbuído de dons: expelir demônios, pregar a palavra, profetizar, curar enfermos. São dons, dons. Abre aí em 1 Coríntios 12. Abre em 1 Coríntios 12. Acerca de dons espirituais. Vamos lá. 1 Coríntios 12. A partir do versículo 7. Para ganhar tempo. Diz assim: a manifestação do Espírito, Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Amém? A manifestação do Espírito, se referindo aos dons, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Ou seja, não é o profeta, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o missionário. Não. É quem? O Espírito. O Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. As pessoas, elas buscam referências humanas para seguir, para imitar, para copiar. As pessoas procuram um artista, um cantor. Os jovens tentam se espelhar em um cantor, em um ator, em uma atriz. Fazem pesquisas no Google a respeito de frases que esse ator falou, e ela toma essa frase como referência para o seu modo de vida. Toma como referência para suas atitudes as ideias ou ideologias daquele homem, daquela mulher. O falso profeta, ele consegue introduzir as suas ideias e a sua ideologia no meio da palavra, como se ele estivesse colocando, como eu falei agora há pouco, uma pimentinha, um tempero diferente no alimento. É o mesmo alimento,
mas ele coloca o temperinho dele, coloca a pimentinha dele, coloca o sazon dele, ele coloca a ideia dele. E normalmente a ideia dele, a ideologia dele, o pensamento dele passa despercebido, porque está ali inserido na verdade. Então ele fala 10 verdades e 4 mentiras ali no meio das 10 verdades. E assim vão se formando pessoas espiritualmente fracas. Pessoas que dizem: mas eu sigo a palavra, eu vou à igreja, eu faço tudo que o pastor manda, eu sigo o pensamento da igreja, mas a minha vida não muda, eu continuo triste, continuo vazia. Porque a pessoa, ela não tem a cautela para selecionar o que ela ouve, não tem a cautela para chegar em casa e pesquisar aquilo que ela ouviu, se realmente aquilo é verdade, de abrir a sua Bíblia e ler completo para ver se realmente aquilo ali foi dito com interpretação correta ou se foi uma coisa tendenciosa. A maioria dos cristãos no mundo, eles não pesquisam a palavra. Eles ouvem as pregações, mas depois eles não vão conferir na palavra de Deus. Por isso muitas pessoas vivem sendo enganadas. Elas vão aos templos para ouvir alguém dizer: você vai vencer, Deus te chamou para vencer, Ele te chamou para mudar a sua vida, você está aqui para mudar a sua vida. Mas ninguém fala: olha, para a sua vida mudar, você tem que mudar. Para a sua vida mudar, sua mente tem que mudar, seu pensamento tem que mudar, suas atitudes tem que mudar. Não. E aí a pessoa fica na igreja fumando, bebendo, prostituindo, adulterando, xingando palavrão, sendo desonesta, cheia de ódio no coração, cheia de mágoa no coração. E consequentemente a vida dessa pessoa não muda. Ela continua amargurada, continua vazia, continua triste, e ela fica frustrada. E ela diz: mas o ministro disse, o ministro do Evangelho falou que a minha vida ia mudar, que Deus me chamou aqui para mudar a minha vida. Claro que Deus quer mudar a nossa vida. Ele quer nos tirar do fundo do poço, Ele quer, essa é a intenção dele. É só você ler lá no livro de Êxodo, quando Deus desceu no Sinai, no deserto do Sinai, e Moisés subiu um monte e encontrou a sarça ardendo, e Deus no meio da sarça disse assim: olha, eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho ouvido o clamor deles por causa dos seus exatores, e por isso eu desci a fim de livrá-los. Eu desci a fim de livrá-los. Ou seja, Deus estava a fim de libertar o povo, mas o povo tinha que estar a fim também de se libertar. Deus está a fim de mudar a nossa vida, mas nós temos que estar também a fim de mudar o nosso pensamento, mudar nosso coração, perdoar a quem nós ofendemos. Porque não é simplesmente, ou perdoar quem nos ofendeu, não é simplesmente chegar na igreja, fazer 3 orações e 2 votos e acreditar que tudo vai mudar, como num conto de fadas. As coisas não acontecem desse jeito. Qualquer mudança ocorre na nossa vida quando nós mudamos o que há dentro de nós. Se nós não conseguimos vencer
os monstros que estão dentro de nós, não conseguimos vencer o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba, se nós não conseguimos vencer o nosso ciúme, a nossa cobiça, a nossa inveja, o nosso eu, que está dentro de nós, se eu não consigo vencer a batalha dentro de mim, como eu vou vencer as batalhas que estão fora? Se não consigo vencer os inimigos que estão dentro de mim, como eu vou vencer a miséria, a doença, os vícios, o demônio que está no filho, o demônio que está no marido, na esposa, se nós não conseguimos vencer o que há dentro de nós? O Senhor Jesus, ele diz assim: olha, pelos seus frutos conhecereis o profeta. Ele não disse pelos dons. Então o fruto do profeta não é curar, não é libertar, não é fazer milagre, não é pregar bonito, pregar forte. Não, esse não é o fruto, esse é o dom. E o dom, aí está escrito, não é do profeta, mas é do Espírito, do Espírito Santo. O dom é de quem? Então quem realiza o dom através do profeta? O Espírito Santo. Até aqui você está entendendo? Sim ou não? Muito bem. Então, levando para o nosso lado aqui, para cada um de nós, a pessoa foi curada, ela foi liberta, recebeu a cura do câncer, da AIDS, recebeu um grande milagre. O senhor, a senhora recebeu a manifestação do dom, mas ainda não tem o fruto, ainda não possui o fruto. Recebeu a manifestação do dom, só que no último dia, e quando a Bíblia se refere no último dia, não é o último dia da humanidade, é o seu último dia, é o meu último dia. Esse vai ser o dia do nosso julgamento, o nosso último dia. Quando chegar o último dia, não são os dons que vão ser julgados, ou os milagres, a quantidade de milagres que nós recebemos, a quantidade de bênçãos que nós contamos. Mas no último dia, o que vai contar será o fruto que nós produzimos, o fruto que nós apresentamos. Que fruto, bispo? Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, está um pouquinho mais à frente. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E quem acompanha por meio da rede social, fique muito atento. Fique muito atento, porque na rede social é cheio de falso profeta. Nas redes sociais, na internet, o evangelho tem sido avacalhado através de muitos. Gálatas 5:22. Vamos ver o fruto. Nós vimos o dom ou os dons do Espírito. Agora o que? O fruto. Olha o que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha como ele começa falando: mas o fruto do Espírito. Ele não diz os frutos do Espírito. Você já deve ter ouvido muitas vezes muitos pregadores dizendo os frutos do Espírito Santo. Quem já ouviu?
Então, não existem os frutos do Espírito Santo. Existe sim o fruto. O fruto do Espírito é. E aí se divide em 9: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, se a pessoa ela possui alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mas não tem o amor, então ela não tem o fruto do Espírito. Se a pessoa ela diz que ela tem alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mas ela não tem a longanimidade, que é a paciência, ela não tem o fruto do Espírito. Só possui o fruto do Espírito se ela tem esses 9 itens completos, sendo que o primeiro de todos e que os outros pontos vão acompanhar é o amor. Você vê que o primeiro item do fruto é o quê? Amor. Mas pessoal, não é amor de namorado, amor de namorada, amor de marido, amor de mulher, de esposa. Não é amor de mãe, amor de pai, amor de amigo. Não é esse amor. É um amor que supera qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de sentimento. Ele está acima de tudo. É um amor que é, acima de tudo, um mandamento. O Senhor Jesus, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, um novo mandamento. Então não é um amor que é um sentimento, porque vem cá, dá para mandar um sentimento? Ei, a senhora é mãe, quem aqui é mãe? Quem é mãe? Então, a senhora é mãe. Tem como a senhora deixar de amar seu filho? Ou amar seus filhos? Por mais que eles façam um monte de besteira, por mais que o seu filho lhe ofenda, mãe, por mais que seu filho lhe machuque, como eu acredito que ele já deve ter feito mais de uma vez, a senhora consegue deixar de amar o seu filho? A sua filha? Não há como mandar num sentimento. Então, para que o amor seja um mandamento, é porque esse amor, fruto do Espírito Santo, é o amor que se pratica, é o amor que nós escolhemos. Eu escolho amar a Deus. Qual é o significado desse amor? Servir, se entregar, tomar atitude, abrir mão de tudo para seguir a Ele. Esse é o amor. Amar o próximo, ou amar uns aos outros, não se trata de abraçar, de fazer carinho, eu te amo. Não! Se trata de servir ao próximo, de atender o próximo, de ajudar o próximo, de salvar, lutar para salvar o próximo. Esse é o verdadeiro amor. Quem aqui já fez a oração do Pai Nosso? Como que ela começa? Vamos lá, mais forte, como é que é? Já parou para pensar que não é Pai meu, e sim Pai Nosso? Quem já parou para pensar nisso? Ele não disse Pai meu que estás nos céus, ele disse Pai Nosso. Como posso chamá-lo de Pai se eu não trato os outros como meus irmãos? Por isso ele disse Pai Nosso.
nosso, é meu, é seu. Então se ele é meu pai, se ele é seu pai, então nós somos irmãos em Cristo. Um irmão em Cristo não pode se trair, não pode se humilhar um ao outro, não pode ser desonesto um para com o outro, não pode roubar um ao outro. O irmão em Cristo, ele perdoa, ele ajuda, ele estende a mão, ele socorre, ele está presente quando o outro precisa de ajuda. Ele se alegra quando o outro está feliz, quando o outro vem e testemunha: olha, eu venci. Os irmãos ficam felizes com a vitória dele, como se fosse deles próprios. Não há como dizer Pai Nosso e tratar os outros como adversários, como inimigos. O verdadeiro amor consiste na atitude. E atitude é escolha. Nós temos que escolher nos entregar como o Senhor se entregou por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que ficou lá no céu mandando beijinho para todo mundo. Amo vocês. Foi assim? Não foi assim, não? Deus amou o mundo de tal maneira que fez assim, coraçãozinho. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito, ou seja, ele sacrificou o que era mais importante para ele, por amor. Isso é decisão. E quantas vezes a gente diz que ama o próximo, mas não separa uma hora na semana para fazer uma visita no hospital e falar de Jesus para os doentes? Quantos dizem que amam a Deus, mas não são capazes de separar 2 horinhas na semana para chegar na praça e com a mesinha ajudar a entregar os folhetos e falar de Jesus para pessoas desesperadas, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida? Quantos dizem que amam, ou que amam a Deus e amam o próximo? E tem tempo para o trabalho, tem tempo para todas as coisas pessoais, mas não tem tempo para socorrer quem realmente está sofrendo por causa desse amor. Porque o verdadeiro amor, ele é demonstrado nas atitudes, nas pequenas atitudes. Por isso que ele é um mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Uma vez, um intérprete da lei falou para Jesus assim: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí o Senhor Jesus falou para ele: como que está escrito? Como que você interpreta? Aí ele disse assim: olha, eu entendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de toda a sua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus falou: você falou bem, vai e faz isso. Vai e faz isso. Ele interpretou desse jeito: amarás o teu próximo como? O que significa isso? Significa que na lei, na época da lei, quando Deus falou: ama o teu próximo como a ti mesmo, nós teríamos que tomar como referência do amor a nós mesmos. A nós mesmos. Ou seja, o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que logo depois ele vem e diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu. Ou seja, no novo mandamento a referência não somos nós, a referência é Ele.
No novo mandamento ele fala: amar como a si próprio não é suficiente. Você tem que amar como eu amei. Porque eu morri por amor. Ele se entregou por amor. Ele sofreu por amor. Ele não ficou no céu olhando e chorando e se compadecendo de nós e fazendo coraçãozinho, mandando beijinho. Não, ele desceu até a lama onde nós estávamos, para nos resgatar da lama, para nos resgatar do abismo, não para que nós continuássemos fazendo as coisas do mesmo jeito, com idolatria, adorando falsos deuses, vivendo na mentira, na prostituição, no adultério. Ele fez tudo o que ele fez, porque ele queria nos atrair até ele. Ele quer que nós o amemos como ele nos amou, que nós sejamos capazes de nos entregarmos como ele se entregou, que nós sejamos capazes de dar a nossa vida, se for necessário, como ele entregou a vida dele por nós. Nisso consiste o verdadeiro amor. Amém? Por isso é que ele disse: o bom pastor faz o quê? Ou seja, o bom pastor ama, porque o verdadeiro amor é dar a vida. Esse é o verdadeiro amor, é dar a vida. O verdadeiro amor não é ser crente evangélico, frequentador de igreja, de um clube cristão. Não. O verdadeiro amor é dar a própria vida. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Você entendeu a palavra? Nós vamos preparar a Santa Ceia para servir vocês. A Santa Ceia, ela demonstra esse amor. Quando ele deu a sua vida por nós. E ele disse: fazei isso em memória de mim. Não é só tomai a Santa Ceia em memória de mim. Não. Fazei o que eu fiz. Quando ele diz fazei isto em memória de mim, não é tome a Santa Ceia para lembrar de mim. Não. Na verdade ele quer dizer: faça o que eu fiz. A melhor forma de nós lembrarmos dele, e a melhor forma de nós alertarmos as pessoas a respeito do que o Senhor fez por nós, é que nós façamos pelos outros o que ele fez por nós. Amém? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos enquanto nós preparamos a ceia. Vamos fazer uma reflexão na nossa vida. Se tu olhares, Senhor, Para dentro de mim, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao seu, meu mestre, dá-me um coração igual ao seu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao seu.
nos ensina a praticar. Uma vez que no último dia não serão os milagres que vão fazer a diferença. No último dia não serão os dons que farão a diferença. Mas no último dia, o que vai fazer a diferença é o fruto. E o fruto é do Espírito. E só podemos produzir o fruto quando o teu Espírito está em nós. Então, hoje, Senhor, venha nos possuir. Venha nos possuir com o teu Espírito, com a tua presença. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Pode sentar, em nome do Senhor. Aí no seu lugar, receba o sangue e receba a carne do Senhor Jesus. Tome posse dos elementos e já tire o pão do plástico, mas não coma nem beba até que todos recebam. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja, bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, alvo mais que a quando neve. receber os dois elementos, fique de pé. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, isso, feche os seus olhos e cante. mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas, pense nisso agora. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Cante, eis nessas chagas pureza. Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador, para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. alvo mais que a neve. Isso, cante. Ele está lavando a cada um de nós nessa manhã.
e seguirmos na sua luz. Tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado. e de todo pecado. Que maravilha! Que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Levante a Santa Ceia, nosso Deus e Pai. Não existe nada mais importante que esse momento. O momento em que nós, pela fé, podemos tocar no Senhor, sabendo que somos pecadores e não merecemos a tua graça, mas precisamos tanto, tanto do Senhor, meu Pai. Não somos perfeitos, às vezes somos tão julgados pela sociedade, como se a sociedade fosse perfeita. Muitas vezes somos julgados por outros evangélicos como se eles fossem perfeitos. A sociedade, o mundo é injusto. Por isso, meu Pai, os nossos olhos estão em Ti. Nós Te amamos, Senhor, mais do que tudo. O Senhor é a nossa força, o nosso sustento. Nos limpa, Senhor, nos purifica nessa manhã. Levanta aqui um povo de fé, um povo de Deus. Aviva a Tua igreja, meu Pai. Dá saúde e força, e vivifica a nossa fé, através desta aliança, desta ceia. Com seus olhos fechados, comam todos a carne do Senhor. Seja curado, receba força. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levante o cálice e diga: Senhor, eu renovo os meus votos, a minha aliança com o Senhor, de te servir, de andar na sua presença e te agradar. Bebam todos o sangue do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o teu nome. Aleluia. O Senhor é bendito, o Senhor é santo. Então vem agora. Venha nos possuir, meu Deus. Venha nos encher com a tua presença, com o seu poder. Assentado, aleluia, no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo.